Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por ganhar todo o nosso ser, Senhor. Nós queremos realmente nos desperdiçar em Ti, Senhor Deus. Entregar todo o nosso ser a Ti. Porque por amor o Senhor nos salvou e hoje nós estamos aqui por causa desse tão grande amor, Senhor. Obrigado. É em Teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor. Continuar o encargo da palavra de ontem. Compartilhei com os irmãos que a igreja tem dois pilares muito importantes que sustentam o testemunho da igreja. Um deles é a exposição fiel da palavra, a pregação fiel da palavra segundo as Escrituras, e o outro é a expressão do amor de Deus no meio dos irmãos. Isso é que nos dá uma vida da igreja saudável, uma vida da igreja de acordo com a vontade de Deus. Ontem compartilhei um pouco sobre esse amor, sobre essa vida de amor que nós recebemos quando cremos no Senhor, e o Senhor é a fonte de todo o amor que tem em nós. Todo o amor que hoje habita em nós, como filhos de Deus, vem do próprio Senhor. E a expressão do amor do Senhor está em nós vivermos por meio do Seu Filho. Seu Filho Jesus Cristo, aquele que se deu por nós como propiciação pelos nossos pecados. No texto de 1 João 4, vamos caminhar um pouquinho mais. O versículo 15 diz assim, 1 João 4, versículo 15 diz assim: aquele que me confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O confessar é dizer, é expressar. Isso quer dizer o quê? Que não basta apenas a gente saber disso. Nós precisamos confessar que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós confessamos, ou seja, externamos esse sentimento, essa vida que está dentro de nós, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. E no versículo 16 ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Note que aqui, nesse texto, João novamente afirma que Deus é amor. Da mesma forma que ele afirma no versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É interessante quando um texto ratifica algo de duas vezes dessa forma. Deus é amor e Deus é amor. Deus é a fonte de amor. Partindo do princípio em que nós vivemos por meio desse Deus que é amor e temos comunhão com Ele, que é a base dessa epístola de João, nós vemos que Deus é amor e que nos amou de tal maneira e que nós ganhamos essa vida de amor. No versículo 5 do primeiro capítulo da epístola, tem uma outra afirmação. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então nós vemos no capítulo 4 que Deus é amor, e aqui nessa porção também nós vemos que Deus é luz. Essas duas expressões não é uma metáfora, é a essência daquilo que Deus é. Deus como amor é a natureza daquilo que Ele é, a essência do que Deus é. E Deus como luz é a expressão de tudo aquilo que Deus é para nós. E nós recebemos tanto luz quanto amor quando ganhamos essa vida do Senhor. E nesses dois pontos está pautada a nossa comunhão com Deus. É nesses dois pontos que é firmada a base da nossa comunhão com Deus. Uma vez que nós temos essa vida que é luz, nós vamos até o Senhor para que sejamos iluminados. Uma vez nós fomos iluminados, quando cremos no Senhor, reconhecemos que somos pecadores, que estávamos em dívidas do Senhor, nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
É a primeira vez na nossa experiência quando nós somos iluminados pelo Senhor. E a partir daí nós recebemos essa vida que é natural que sejamos iluminados. Quando o Senhor é luz, Ele tem dois aspectos de luz. Ele nos ilumina, nos mostra qual é a real condição de cada um de nós. Quando nós permitimos estarmos na comunhão do Senhor, com esse tipo de sinceridade, o Senhor mostra qual é a condição do nosso coração. E da mesma forma também Ele se revela como luz quem Ele é. A pessoa do Senhor para nós. Muitas vezes, por passarmos por dificuldades, por tribulações, por doenças, por dores, por desavenças ou qualquer conflito que haja nos nossos relacionamentos, nós temos receio de chegarmos no Senhor e sermos iluminados pelo Senhor. Por causa dos sentimentos e dos pensamentos que povoam a nossa mente. Por causa de uma natureza que ainda habita em nós, que graças ao Senhor, nós temos fazido morrer gradativamente por causa daquele que morreu na cruz. Mas que ainda, por muitas vezes, é pautada nos nossos relacionamentos. A gente, muitas vezes, nos surpreende com a nossa própria reação. Não é? A gente, muitas vezes, você está ali, apertado, correndo, preocupado com alguma coisa, alguém te fecha no trânsito, você... né? Não é assim? Natural nosso. Quantas vezes a gente perde a paciência, marido e mulher, com os filhos. Falamos coisas que muitas vezes nós nos arrependemos depois. E é necessário que na nossa comunhão com o Senhor, nós externamos isso. Nós permitamos que sejamos iluminados nos nossos sentimentos. Eu digo nos nossos sentimentos, na natureza real daquilo que nós pensamos e sentimos. E só Deus, como luz, pode fazer isso por nós. E só Ele consegue fazer isso por nós. E uma vez que nós somos iluminados, qualquer sentimento obscuro ou de trevas que há no nosso interior se dissipa. Nós somos lavados por isso, limpos para isso. Mas é necessário nós estarmos na comunhão para isso. Nós vemos que nessa primeira epístola de João, aqui no versículo 4, ele diz: essas coisas vos escrevo, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Uma vez que Deus é amor e Ele também é luz, Cristo naturalmente é todas essas coisas. Mas em Cristo, tanto que a fonte de amor como luz, ela se transforma para nos alcançar, para nos dar essa comunhão. Em Cristo, aquilo que é amor é transformado em graça. E em Cristo, aquilo que é luz é transformado em verdade, em realidade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 16: pois todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Os irmãos compreendem que quando nós vivemos por meio do Senhor Jesus e temos comunhão com o Pai, nós somos transformados por essa fonte de amor e de luz. Mas ainda assim nós necessitamos da graça e da verdade. O que é a graça, senão tudo aquilo que Cristo é para nós? E a verdade está pautada na realidade da sua palavra. O que eu quero dizer isso para os irmãos? Quero dizer porque que a nossa comunhão com Cristo tem que ser pautada naquilo que Ele é, não no que nós somos. Os irmãos entendem isso? Muitas vezes nós tenhamos comunhões com o Senhor, não sei qual é a experiência dos irmãos, eu já passei por isso, pautado naquilo que eu acho que é a minha necessidade.
naquilo que eu quero, que eu desejo para mim, para minha família, e deixando à parte aquilo que é primordial e necessário, que é a vontade de Deus para nós. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo aquelas que nós achamos que não é boa ou ruim para nós. Até mesmo aqueles caminhos que Deus nos dirige, nos leva, muitas vezes forçosamente, porque nós lutamos contra isso, mas também isso é pautado na vontade de Deus. E uma vez que nós permitamos que nós temos esse tipo de comunhão pautada naquilo que Cristo é, na realidade da verdade, e iluminados de acordo com a nossa condição, nós realmente somos abençoados por Deus. Nós somos realmente expostos àquilo que nós somos e Deus pode mostrar a sua vontade para nós. Quantas vezes nós oramos diante do Senhor e parece que o Senhor não responde? Nós temos problemas, dificuldades, desejos no nosso coração e oramos por anos até e o Senhor não responde. Porque muitas vezes essa resposta não vem da vontade de Deus. Não vem pautada naquilo que Deus quer para mim e para você. Não vem baseada naquilo que o Filho de Deus é. Nós oramos muitas vezes, o que a Bíblia diz, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, no orgulho do nosso coração, na falta de entendimento daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Então, nós precisamos, irmãos, para que a gente tenha um nível como filhos de Deus, de comunhão com o Pai, nós conhecermos essa base, de termos Deus como luz e como amor, mas também ter um Deus que é fonte de verdade e de graça para nós. Para quem gosta de matemática, aí eu fiz uma equaçãozinha, pedi o Lucas para poder projetar para nós, para exemplificar o que eu estou falando para os irmãos. A equação da comunhão, os irmãos que gostam de matemática. Comunhão é igual luz mais amor vezes vida ao quadrado. Comunhão quer dizer que nós precisamos ser iluminados. Uma vez iluminados, nós somos cheios do amor do Senhor e vivemos a vida mútua com Cristo. Tanto Ele habita em nós, como nós habitamos no Senhor. Comunhão é o resultado de sermos iluminados com amor e permanecermos naquele que é o nosso Senhor. É só para ilustrar o que é a nossa comunhão, a equação da vida. Irmãos, a palavra nos diz que se for de forma diferente ou de ordem diferente, o resultado não é o mesmo. Se você estiver pautado na comunhão, pensando somente no amor de Deus, o resultado não será o mesmo. Se você estiver na sua comunhão com Deus, pensando somente em ganhar uma vida, e essa vida vai ser esplêndida, como o final feliz de um filme, que a gente pensa que o mocinho, no fim, quebra todas as barreiras, vence, salva o mundo e vai ser viver feliz, também não é assim. A comunhão tem que ter luz, tem que mostrar qual é a nossa condição. Nós precisamos ser iluminados diante do Senhor, para que a nossa comunhão seja honesta de ambas as partes. Eu creio que os irmãos têm consciência que do lado do Senhor, Ele sempre será justo conosco. Deus como luz, Ele é totalmente e absolutamente justo e santo, irmãos. Deus como luz, não há nada em Deus, nada, nenhum tipo de mistura de pecado. Não existe indício nenhum de injustiça em Deus como luz. Ele é dessa forma, assim que Deus é como luz. Não tem como Ele ser injusto conosco. Não tem como ser de ânimo doble da parte do Senhor, ou seja, ter dois lados da parte do Senhor conosco. Ele como luz, Ele é totalmente claro e honesto conosco. E a nossa comunhão também tem que ser dessa forma. Eu queria ler 2 versículos para os irmãos, aqui também em 1 João. 1 João capítulo 1 diz assim, no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é ser iluminados. 1 João 4:8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha a seriedade disso. Aquele que diz que tem comunhão com Ele e anda em trevas, mente e não fala a verdade. Por quê? Porque não existe treva alguma no Senhor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmão, João aqui é muito sério, muito reto nesses 2 versículos. Não tem como, muitas vezes a gente tem isso na mente da gente, a gente tentar suavizar um pouco a palavra. Eu acho que é impossível diante dessa palavra você suavizar isso. Se você diz que tem comunhão com Ele e anda em trevas, se você diz que ama Ele, mas não o conhece, ou conhece Ele, mas não ama, os irmãos estão entendendo a seriedade da nossa comunhão com Deus, irmãos? Daquilo que Deus é e daquilo que nós somos, e o que o Senhor tem feito por nós, como filhos, como aqueles que receberam a sua vida. Jesus disse lá no Evangelho de João 8:12, uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse. Ele disse assim: então Jesus tornou-se a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. 2 verbos, andar e seguir. Andar e seguir quer dizer viver. Com rotina, eu perco essa palavra, rotineiramente, andando na luz, vivendo na luz. Habitualmente vivendo na luz. Aqueles que seguem o Senhor Jesus, porque Ele é a luz do mundo. 1 João 4:17, ainda nesse texto, diz assim: nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Esse amor que é aperfeiçoado em nós, nós precisamos viver por meio dele, nós vamos ter que prestar contas desse amor no dia do juízo diante do Senhor. O Senhor vai perguntar para nós, como é que foi a sua vida naquele dia? Foi pautado no amor? Nós traçando um paralelo de amor e luz, eu queria ler com os irmãos também 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4. Que diz assim: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que nesse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Preste atenção no relacionamento de amor e luz. Naquele dia nós vamos ter que dar conta, prestar contas diante do Senhor se andamos com amor. E também vamos ter que prestar contas diante do Senhor se andamos na luz. Os irmãos estão compreendendo esse paralelo de amor e luz? Daquela equação de a comunhão conosco, com o Senhor? A necessidade de nós sermos iluminados na nossa comunhão com Deus. Irmãos, isso eu falo com os irmãos com temor no coração. Não há outra maneira de ter comunhão com Deus se não for dessa forma. Não permitirmos sermos iluminados. Se ainda há algum resquício de escuridão no nosso interior, nós precisamos confessar ao Senhor. Permitir que isso tudo seja iluminado diante de Deus, como filhos de Deus.
Se há algo em nós ainda obscurecido, algo de temor, de angústia, de mágoa, qualquer coisa que haja na nossa mente ou no nosso coração, porque Deus, Ele é luz, Ele é luz. A gente sempre ouve na palavra que é impossível para Deus agir de uma forma que Ele não é. É impossível para Deus não nos amar. É impossível para Ele, porque Deus é amor. Não tem como, não existe. Não há nada nesse mundo, nem no mundo do porvir, que faça com que Deus não nos ame. Mas também não há nada da mesma forma que faça com que Deus seja injusto conosco. Deus sempre será justo conosco. E nós temos que agir dessa mesma forma. 1 João, aqui ainda no capítulo 4, eu vou ser bem breve, irmãos, para a gente poder concluir aqui essa passagem. Versículo 18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse amor é Deus. Se nós trocarmos a palavra, em Deus não existe medo. Antes, o perfeito Deus, o perfeito Senhor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, ou seja, fora do Senhor você tem tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em Deus. O que isso quer dizer? Que se você é alguém iluminado, transparente, conhece a Deus, e Deus te conhece mesmo nas suas fraquezas, nas suas carências, você não tem por que ter medo de chegar diante do Senhor. Os irmãos compreendem isso? E uma vez que nós chegamos diante do Senhor com essa confiança, nós temos a certeza que esse amor vai nos alcançar. Mesmo com todas as nossas carências, com tudo aquilo que nós somos, algo que possa ainda ter dentro de nós. A palavra diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, lá em Mateus. Não é assim? Não é o que o Senhor diz? Lá ele diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Eu queria ler 2 versículos para os irmãos, para a gente poder terminar por aqui. Lá em João, Evangelho de João, João 1,9, diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é a verdadeira luz. Ele, como a verdadeira luz, diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Temos uma função: iluminar as pessoas e dar esperança, sabor à vida das pessoas. João 3, Evangelho de João 3, a partir do versículo 19, fala assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, essa não é mais a nossa realidade, essa é a realidade do mundo. E nós temos a função de iluminar, de trazer luz a esse mundo de obras más. Trazer luz às pessoas que têm o desejo de se afastarem da luz. Hoje, se nós olharmos para a condição das pessoas no mundo, se você falar para a pessoa que você precisa chegar diante de Deus para que Ele possa ver a sua verdadeira condição, capaz da pessoa virar as costas e sair correndo, né? Fala, puxa vida. Porque as pessoas sabem quem Deus é, por mais que ignorem,
que existe um Deus e esse Deus é um Deus salvador. Mas aí no mundo as pessoas sabem quem é Deus. Elas sabem o que Deus pode fazer e o que Deus é. E nós temos esse papel de ser luz no mundo. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Que Deus possa nos dar tal realidade, irmãos. Eu creio que todos nós temos o desejo de viver uma vida plena, com intimidade com o Senhor, com confiança naquilo que Deus é. Nenhum de nós tem vida fácil nesse mundo, nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, e a pressão, como o André compartilhou conosco, a pressão que esse mundo nos impõe como filhos de Deus é muito grande. Se você não percebe isso, é porque aí você ainda está um pouco alheio à natureza de quem você é. Porque nós mantermos um testemunho de luz e de verdade nessa terra não é fácil, irmãos. É totalmente contrário a tudo aquilo que esse mundo está virando. E uma notícia boa é que vai piorar essa pressão. Boa por quê? Porque comprova que o Senhor Jesus está voltando, né? Que estão se abreviando os tempos. Irmãos, dar testemunho e ser verdadeiro diante das pessoas do mundo hoje é complicado. Em trabalho, em negócios, em relacionamentos, em vivência. Os irmãos percebem que os nossos relacionamentos hoje como é que são? A gente tem que estar sempre pisando em ovos, escolhendo palavras, não pode ser de qualquer forma. Tudo que você fala está sendo pesado, não para o bem, mas que possa te julgar, te pressionar, te trazer, né, te colocar contra a parede. E a palavra diz que as pessoas, né, se aborrecem da luz e não querem se achegar à luz para que as suas obras sejam arguídas. E nós temos esse papel de mostrar a luz às pessoas. Semana que vem nós temos a reunião de pregação do Evangelho. É algo que está no meu coração, irmão, no meu sentimento. Queria compartilhar isso com os irmãos. Nós, como igreja, como filhos de Deus, o Senhor nos deu uma única comissão: pregar o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos essa responsabilidade como filhos de Deus, levar a luz às pessoas. E a igreja precisa estar empenhada nessa comissão que Deus nos deu. Nós não podemos ter uma reunião esvaziada aqui. Muitas vezes nós pensamos: eu já conheço o Senhor, reúno. Muitas vezes, nós vamos receber pessoas que a primeira impressão muitas vezes é a que fica. Nós vamos trazer os nossos convidados, muitas vezes pessoas que nunca ouviram aquilo que vai ser dito aqui. Para que aquelas pessoas saiam das trevas e conheçam a verdadeira luz. Você não quer isso para as pessoas, a gente quer muito isso para as pessoas que a gente ama, né? E a gente estarmos imbuídos, estarmos realmente empenhados nessa reunião do próximo domingo, a igreja toda como corpo de Cristo é muito importante. A palavra diz que nós temos que ter um mesmo sentimento, ser unânimes em espírito. Isso é importante para que os nossos convidados, para que o Senhor possa direcionar a palavra, para que o Senhor possa abençoar as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Eu queria externar esse sentimento para os irmãos, porque as nossas últimas reuniões do Evangelho, muitos irmãos não estavam aqui conosco. A gente via alguns visitantes, algumas pessoas, e a receptividade, quem é que não quer chegar num lugar e ser bem recebido? Não é? Que as pessoas façam conta de você, ou puxa vida, recebe, cumprimenta, abraça, fala, puxa, fui naquele lugar, as pessoas me notaram lá. Nós muitas vezes temos a realidade de que Cristo faz isso. Mas as pessoas do mundo têm outro pensamento, eles querem ser notados, querem serem bem recebidos. Quem é de nós que recebe uma visita em casa e leva ela lá para o quintal, fala lá, senta aí, agora mesmo eu volto. A gente não faz assim, pelo contrário, a gente recebe as visitas, senta na nossa sala, a gente oferece um café, não é verdade? Quer que a casa esteja arrumada, que as coisas estejam bonitas, ajeitadas, é assim que a gente recebe as nossas visitas em casa.
Que o Senhor possa abençoar a nossa comunhão, a nossa reunião de pregação do Evangelho, que tenhamos esse sentimento de amor e de luz para com as pessoas. Amém? Irmão, nós temos um tempinho, acho que dá para compartilhar em pequenos grupos. Vamos compartilhar um pouquinho sobre a palavra de ontem e a palavra de hoje. Amém? Vamos orar rapidamente, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos dê tal realidade, Senhor Deus, de podermos estar na luz e vivermos por meio da luz do Senhor. E sermos salvos por tão grande amor, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas comunhões, a nossa comunhão contigo, possa ser pautada na sinceridade dos nossos corações, dos nossos pensamentos, que possamos desfrutar de tudo aquilo que Tu és, e Deus é amor, Senhor Deus. Obrigado por isso. Abençoa a Tua igreja em Uberaba, abençoa cada irmão, cada irmã, para que possamos desfrutar de Ti e de tudo aquilo que Tu és. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Amamos a Ti e a Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém.